O viajante descreve o que vê, o que faz, o que encontra e o que sente. Mesmo que pareça tão plausível, essa afirmação deve ser tomada com cautela. Obviamente é impossível que o viajante consiga transmitir todas as atividades do dia para o papel. A tarefa fica ainda mais complicada quando se trata das sensações, medos, alegrias e relações. O que, afinal, é descrito pelo viajante? O livro não vai acabar. Quem disse isso foi Umberto Eco. Ele tentava dizer com isso que o livro é um gato de 7 vidas. E justificou sua escolha por essa frase dizendo que, graças ao leitor, o livro não vai morrer. Nesse sentido, nós estamos aqui hoje dando o pontapé inicial para o programa da editora Edune Entrevistas. Estaremos entrevistando pessoas especiais, dando vozes aos autores. Acabei de ler um livro de Michel Maffesoli, O Tempo Retorna. E nesse livro ele consolida a frase de Umberto Eco, dizendo que formas anteriores que nós já, de alguma maneira, deixamos para trás, estão voltando com toda a intensidade. Ele faz uma menção ao reencantamento do livro, ele faz uma menção ao reencantamento do próprio homem. E ele lembra a etimologia da palavra. Homem vem de humus, fertilidade, humanidade. É nesse sentido que nós estamos aqui hoje para dar voz a essa forma interessante de divulgar obras e ideias interessantíssimas. É nesse sentido que, aproveitando a máxima de Maffesoli, nós vamos tentar unir o arcaico ao moderno. Para alguns, o arcaico, o livro, as ideias, e trazendo para você, de uma maneira bastante interessante, na mídia, nos espaços midiáticos. E hoje nós estamos inaugurando esse espaço e temos a grande satisfação de ter o nosso primeiro convidado. Chama-se professor Tiago Bonato. Tiago Bonato será o nosso entrevistado, autor do livro, estou aqui com o livro, Viagens do Olhar. Vai ser uma satisfação trocar uma ideia, bater um papo, uma conversa descontraída com você, Tiago, mestre em História pela Universidade Federal e agora também doutorando. Seja bem-vindo. Obrigado. Está preparado? Eu acho que sim. Está todo mundo querendo saber muita coisa do que você escreveu. Eu tive a satisfação de ler o seu livro, foi uma aula de história, uma profunda aula de história. Me lembrei de muitas coisas também do meu mestrado, do meu doutorado. Enfim, você explora algo que pouca gente explorou. Você trabalhou com os viajantes, sejam eles luso-brasileiros, os europeus propriamente ditos, com olhares bastante diferentes. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, e para você é tranquilo, porque é do teu domínio, né? A escolha, Tiago, por essa problemática, a América Portuguesa, em especial o século XVIII, um pouquinho do século XIX, e essa sua vinculação com o grupo de pesquisa, o importante grupo de pesquisa da Universidade Federal, CEDOP, Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses. De onde vem esse seu interesse? Eu costumo achar que tem muita pesquisa que escolhe o pesquisador e não o contrário, né? Minha trajetória é interessante porque eu queria ser caminhoneiro até os 18 anos de idade. Né? Caminhoneiro? Meu pai é caminhoneiro e eu vivi dentro de um caminhão e eu nem pensava em mundo acadêmico, nada parecido. Enfim, acabei caindo no mundo acadêmico, mas antes de chegar na história eu acabei fazendo um pedaço de uma graduação em biologia. Sempre
gostei muito da natureza e de fazer trilha. Daí o teu interesse pelo naturalismo? Veio daí. Né? Aí nesse momento da biologia, eu vi que não era muito aquilo, que as humanas falavam mais forte dentro de mim, e eu acabei indo para a história. E no segundo ano eu comecei a me vincular ao CEDOP, né, transcrevendo alguma documentação aqui do Paraná mesmo, que é um outro foco desse laboratório, mas aí numa disciplina instrumental a respeito de documentação eu descobri que existiam esses tais relatos de viagem, esses viajantes que viajaram pelo interior todo do Brasil aí, e aquilo mexeu muito com a minha cabeça, né? Todo aquele meu gosto pela natureza e a minha nostalgia de tentar ver um tempo onde a natureza não estivesse quase intocada, fez com que eu me interessasse muito. Então, quando eu soube que existiam diários dessas viagens, eu fiquei maluco e eu queria pesquisar isso, né? Então, acabou que a pesquisa me encontrou, quer dizer, eu fui fazer essa disciplina, o professor da disciplina mostrou essas fontes, e aí depois eu entrei nisso, gostei muito e continuei mexendo com esses relatos aí. E se aprofundou? Eu me aprofundei até terminar a graduação e aí o mestrado também e tal, e ainda continuo mexendo um pouco com relatos. Então, na verdade, esse livro é a sua dissertação de mestrado. É a minha dissertação de mestrado. Que é um livro publicado, um livro que vai orientar pesquisadores, a comunidade acadêmica, vários de seus alunos provavelmente tiveram a oportunidade de ter acesso a esse material e ele está cada vez mais tendo disseminação por aí. Como você disse no começo, né, a coisa do livro, é interessante ter o livro porque é um problema da nossa área de humanas e talvez de toda a ciência, essa coisa da divulgação dos resultados, né? A gente acaba fazendo a pesquisa, transformando ela, materializando ela numa dissertação, numa tese, mas muitas vezes a circulação é muito limitada, né? Então, a ideia de conseguir publicar isso em forma de livro faz que pelo menos exista uma circulação, né? É bom que os saberes circulem e faz parte da ciência que a gente possa trocar as figuras, afinal de contas. Né? Tiago, você consultou uma enorme revisão de literatura. Você cita historiadores de porte, você cita autores da geografia, da antropologia, até mesmo da filosofia, você cita Rousseau, cita Humboldt. Na verdade, a pergunta que o leitor, o ouvinte quer saber, em que difere o teu trabalho de outros trabalhos, de outros historiadores? Tem alguma especificidade? Você dá um recorte especial, um olhar teu, um olhar do Tiago especial também? Eu acho que sim, eu acho que a gente não consegue fugir disso, né? Quer dizer, a gente tenta fazer o método objetivo, mas as nossas escolhas estão ali, né? Então, eu sempre tive um problema em compartimentar as coisas, né? Eu sou um crítico muito grande de como a ciência compartimenta tanto as coisas. Então, foi inevitável e foi natural para mim, na verdade, acabar saindo da caixinha história e pegando coisas dos outros lados, né? Quer dizer, eu via muitas conexões quando eu comecei a ler essas fontes, da geografia, claro, da geografia cultural, né? Que é um veio novo da geografia. Não é uma geografia qualquer. Não é uma geografia qualquer. Da arte também, né? A questão da representação, de como que se via. Enfim, acabou sendo, me parece muito que esse livro acaba sendo meio que uma biografia mesmo do autor, né? Porque muito interesse meu está ali, mais do que só um trabalho de história, eu tentei fazer essa visão ampla, né? Então, talvez isso seja um ponto de diferença com outros autores, né? Eu acho que tem muito trabalho clássico a respeito disso, muito bom, quer dizer, de fôlego, inclusive, né? Na nossa atual maneira de fazer ciência, a gente não tem muito tempo também para isso, então, quer dizer, tem que ser um recorte muito específico, não é? Mas acho que na medida do possível é isso, né? Um recorte específico, um olhar diferente, é claro, quer dizer, a gente tem uma historiografia que olha diferente para as fontes do que já foi olhado, né? Então, é inevitável fazer um trabalho com um olhar diferente, né? Quer dizer, essas fontes, algumas delas são inéditas, outras já foram utilizadas, mas o olhar que a gente dá para elas é diferente, não é? Então, a gente faz com que fique um trabalho diferente, afinal de contas. Poderia ter sido já a sua tese de doutorado, mas você está deixando isso para um outro momento. Deixando para outro momento. O teu estilo de escrever, você é muito cuidadoso, você a todo momento faz referência à etimologia, a conceitos, faz analogia, uma excelente contextualização. Me chama a atenção, você explora com bastante propriedade os conceitos de sertão, os conceitos de Nordeste, o conceito de paisagem, né? Você viaja, de fato, né? Literalmente. Mas, em especial, uma coisa que me ocorreu, eu estava lendo o teu trabalho, me lembrei de outras coisas, porque é sempre assim, né? A gente está lendo um trabalho e se lembra de outros trabalhos.
a gente também viaja. Você faz uma menção muito especial, que eu fiquei curioso, quero explorar isso com você agora, com mais propriedade, sobre essa visão do sertão, que não é algo só do Ocidente. Né? Você traz isso já até do Oriente, né? Até porque muitos acadêmicos, muitos estudiosos, não faz essa viagem de que grande parte da América Latina, né, tem muito a ver com o Oriente, né? Os espanhóis, os portugueses, os mouros, etc. e tal. Em especial, nossa região aqui tem toda uma história das cavalhadas. Eu queria que você explorasse um pouco mais, porque você faz menção a esse conceito do sertão que vem do Oriente, que lembra a esperança, liberdade, onde as pessoas estariam meio que livres, né, de perseguições às autoridades. É um conceito novo isso aí, bacana. Me diga alguma coisa disso aí. A primeira coisa a visualizar é que pouca gente visualiza, afinal de contas, é que o Império Português, nesse momento, é uma coisa global, não é? A historiografia já usa, inclusive, o termo globalização, a primeira globalização, para falar desde o século XVI e XVII. No século XVIII, a gente tem uma conjuntura de Império Português em todos os cantos do mundo, né? Então, essa historiografia mais recente, quando analisa qualquer espaço colonial, por exemplo, Brasil colônia, América Portuguesa, tende a conectar esses espaços, né? Então, se durante muito tempo na historiografia brasileira a gente teve a metrópole de um lado e a colônia do outro, uma relação bem dicotômica, agora a gente olha de outra forma para isso. A gente percebeu, isso em todas as áreas da história, que as colônias têm uma conexão, né? Então, fazer girar essa documentação, a documentação que é produzida na América Portuguesa é a mesma, ou tem o mesmo teor, a mesma forma de uma documentação produzida na África, por exemplo, ou no vasto Império Português na Índia, né? Isso faz com que a documentação se torne familiar para a gente e os termos também se repitam, né? Então, por exemplo, o sertão é um termo que aparece na documentação portuguesa desde o começo, século XVI, XVII, e ele inclusive aparece na Ásia, quer dizer, numa documentação portuguesa na Ásia, não é? Porque na cabeça do europeu, do português, o espaço do sertão, o sertão é um espaço, né? É um espaço que ele é, na verdade, um conceito muito escorregadio, né? Você transcende, né? Porque ele não é simples de se definir. Então, por exemplo... Muitas dimensões. Muitas dimensões. A gente vai ter um sertão que é um espaço desabitado, não é? Mas desabitado de europeus, não é? Afinal de contas, é ilusão a gente achar que o sertão do Nordeste brasileiro era vazio, não é? A gente sabe que grupamentos indígenas estavam no Brasil todo. Tem um momento que você coloca assim, dos civilizados e dos incivilizados, né? Que é uma visão bem europeia, né? Sim, Quanto mais perto do litoral, mais perto dos portugueses, mais perto dos europeus. A coisa da civilização se tornou muito característica no Brasil porque os portugueses conseguiram, de alguma forma, muitas alianças com o Tupinambá do litoral, não é? E a civilização portuguesa aqui no Brasil começa sendo litorânea, não é? A gente tem as primeiras vilas todas, e se eu olhar hoje no mapa, as capitais do Brasil, grande parte das capitais são numa faixa litorânea de 100 quilômetros, né? Então, é uma civilização muito, no sentido de sociedade, muito litorânea. Então, o sertão é um espaço desconhecido, não é? O sertão é o espaço que não se conhece, é o espaço que eu não tenho uma vila de apoio, é o espaço que é uma mata desconhecida mesmo. Então, só que aí, com o passar do tempo, quer dizer, essa coisa do espaço acaba transcendendo uma questão geográfica e numa questão cultural, não é? Então, eu começo a ter que o sertão é incivilizado porque eu não tenho controle daquele espaço, não é? Ao ponto que o litoral é um lugar que eu tenho, de alguma forma, controle, né? A gente também não vai achar aqui que os portugueses tinham controle do litoral todo do Brasil, quer dizer, isso é ilusão, mas eles tinham um pouco mais de controle, né? Então, nesse sentido é que a palavra sertão acaba tomando outros ares e ele é usado como esperança, para voltar na tua questão sobre a liberdade, porque é onde a autoridade é mais frouxa, né? Quer dizer, já é difícil pensar numa autoridade efetiva do rei de Portugal em terras americanas, seja no litoral, muito mais ainda para o interior, né? Então, esse fio, aliás, é uma discussão enorme na historiografia, o rei mandava até aqui ou não mandava até aqui? Certo, né? certo. A última palavra vai ser do rei, é claro, ele que decide as coisas, mas esse fio que chega até lá é um fio muito tênue, né? Então, quanto mais, no caso da América, quanto mais para o interior você ficar, você vai ter mais espaço ali de estratégias para você poder sobreviver, mesmo que você seja
de alguma forma um fora da lei, não é? Que não necessariamente é um criminoso nos termos de hoje, mas alguém que burlou de alguma forma a lei, a vida vai ser mais fácil nesse sentido no sertão do que no litoral. No final do percurso percorrido pelos relatos, nos momentos em que versam sobre os habitantes, quase não os vemos. Aparecem como sombras, como cenário do teatro da natureza, como mais uma peça do mundo natural. Por vezes, quando sua presença é invocada, é por algum motivo especial. Ou são os donos das fazendas em que pernoitam os viajantes, ou militares que acompanham as expedições, ou governadores e superiores administrativos que são citados. Não faz muito tempo que o conceito de civilização não é tão interessante assim, né? É melhor até não ser civilizado às vezes, né? Uma questão que me interessa explorar mais aqui e ter a sua voz, o seu raciocínio, sua construção, viagens e viajantes. Nós tivemos várias viagens, vários viajantes, com interesses diferentes, propósitos diferentes, viagens encomendadas, patrocinadas, com interesse econômico, interesse universal, filantropia no meio, né? Os grandes naturalistas europeus, a influência do iluminismo, que a ciência queria catalogar as coisas, né? Classificar. Olha, muita coisa bacana ali, mas em especial eu queria que você falasse alguma coisa, até porque os grandes naturalistas mesmo não vieram os mais jovens, talvez os mais inexperientes, porque alguns ficavam nos seus gabinetes, né? E recebiam as informações, e essas informações eram publicadas. Muitas foram publicadas. E teve até relatos de viagens que não foram publicadas. Imagine, né? Seria uma nova pesquisa a ser feita. Então eu queria que você falasse um pouco, né, da diferença desses viajantes vinculados com Portugal e com o Brasil, e desses viajantes assim livres, soltos, leves, né? Da Prússia, da Germânia, da Áustria, enfim. Eu acho que eu sou muito imaginativo em relação. Eu acho que a gente, para fazer história, tem que usar muita imaginação. Então, imaginar esses caras viajando pela América Portuguesa é uma coisa fantástica, não é? Quer dizer, você pensar o cara que saiu de um gabinete, veja, um jovem para ser instruído no século XVIII, ele tinha que ser de uma família muito boa, não é? E corria riscos aqui. Muitos riscos, quer dizer, o cara sai do gabinete, ficavam doentes, atravessa o oceano e chega aqui numa região que é desconhecida, quer dizer, né? Não desconhecida porque ninguém nunca tinha pisado, mas desconhecida porque não se sabia o que tinha logo ali, não é? Quer dizer, imaginar esse cara saindo de uma Universidade de Coimbra, por exemplo, vindo para cá e se embrenhando na mata é uma coisa fantástica, né? Então, a grande diferença que a gente tem nesse movimento é que esse século XVIII é pela primeira vez um momento em que há uma política coordenada pela coroa, que não é só da coroa portuguesa, é claro, mas Portugal tem um certo pioneirismo nesse fenômeno, que é coordenar um projeto de reconhecimento das suas colônias, né? Então, os aspectos mais internos também, né? Conhecer como é que era. Governabilidade. Para governar. Exatamente. Né? São duas grandes frentes, né? Uma tentativa de governar e uma tentativa de conhecer o que dava para explorar. Não é? Já tinha passado aquela febre do ouro, né? Quer dizer, não sei se passado, mas diminuído a coisa de encontrar um Eldorado que ia resolver todos os problemas, né? Que está muito... faz parte de toda a nossa história, desse começo, essa coisa de encontrar um Eldorado. E agora as coroas já tinham percebido que tem muito mais o que explorar além do ouro, não é? Então, Portugal faz esse movimento, começa a lançar vários naturalistas por todos os cantos do Império Português, não só aqui na América. E aí a gente tem um processo interessantíssimo de o problema de Portugal para gerenciar isso. Quer dizer, Portugal é um país pequeno, tem um contingente populacional pequeno, não é? Então, ao mesmo tempo que Portugal consegue mandar naturalista para tudo que é canto do Império, falta recurso humano, em alguma medida, para gerenciar isso tudo lá em Coimbra, não é? Então, por exemplo, 2 exemplos. O primeiro é a viagem que eu analiso nesse livro, uma delas, que nunca foi publicado. Então eu peguei os manuscritos que nunca tinham sido transcritos e publicados e permanece inédita. Então esse é um problema, né? O mercado editorial de Portugal era muito pequeno no momento. Perfeito. A segunda coisa interessante para mostrar isso, né? O viajante mais conhecido do meio é um luso brasileiro chamado Alexandre Rodrigues Ferreira, né? Eu não abordo ele nesse livro porque ele não viajou por essa região, mas a viagem dele é muito paradigmática, né? Ele ficou 10 anos viajando pela Amazônia, né? Entrou por Belém, desceu até o Mato Grosso, fez uma grandíssima viagem, a maior que teve, né? Pelo Amazonas.
e seguidamente remeteu o material para Portugal, né? Esses naturalistas, além de escrever, eles remetiam a Portugal. Remetiam animais, plantas, minérios, enfim, pessoas, às vezes, não é? Esse material, obviamente não as pessoas, mas esse material que o Alexandre Rodrigues Ferreira foi mandando durante 10 anos, quando ele voltou para Portugal, estava todo encaixotado nos corredores lá da Biblioteca da Ajuda, né? Então, desse ponto de vista, a gente pode questionar se tá, e daí? Né? Funcionou para quê? Né? O resultado. A gente costuma não querer os resultados, não ser muito utilitarista quando faz história, né? Mas é inevitável pensar o quanto essa política precisou. Né? Só que, ao mesmo tempo, a publicação acontecia, né, nos meios, a Academia de Ciências de Lisboa, por exemplo, veiculou muito disso, e existia um cosmopolismo, né, da ciência. Então, quer dizer, o Linneu, sueco, inventou o sistema binominal de classificação que os portugueses usavam aqui na América. Né? Então, há uma troca de figuras bem interessante, ao mesmo tempo que há esse problema humano aí de Portugal. Então, aí tinha os viajantes luso-brasileiros, mas você dedica uma boa parte das suas linhas ali para viajantes estrangeiros, realmente, né? Com outra finalidade, outra linguagem, outro propósito, e você destaca alguns em especial ali. Como eu peguei essa mudança de século, não é? Foi para o século XIX? Fui para o século XIX, e no século XIX começam viagens com um outro olhar, né? Quer dizer, que Você cita Humboldt ali, o romantismo, a estética. Vários herdeiros do Humboldt, né, começam a vir no século XIX para cá, mas veja, é uma conjuntura diferente, né? Porque até o século XIX, a coroa portuguesa limitava muito a circulação de estrangeiros pelo Brasil. Né? Que tinha medo também. Porque tinha medo de mostrar o quanto o Brasil tinha potencialidade. Queria esconder o Brasil. Queria esconder um continente. Né? O que é mais, e, de certa forma, até que conseguiu, não é? Então, esses naturalistas que vêm no século XIX, eles vêm com uma outra cara, né? Eles vêm já com uma estética mais romântica, já tentando juntar essa sensibilidade, né? Razão e sensibilidade, razão e sensibilidade, faz essa menção, né? ali num capítulo do livro. Que é a ciência do século XIX, né? Quer dizer, ela consegue juntar essas duas coisas, né? Enfim, mas na metade do século XIX, ou em meados do século XIX, a gente tem uma enxurrada de viajantes que vêm por aqui, que são os mais famosos, né? Desde Saint-Hilaire e companhia, né? O Spix e o Martins, que eu uso aí como baliza temporal final, eles se alimentam dessa coisa do século XIX, mas tem uma raiz profunda ainda no século XVIII, né? É uma transição. Tanto que a pesquisa prega peças na gente, né? Eu comecei a minha pesquisa achando que eu ia diferenciar relatos de viagem do século XVIII versus relatos de viagem do século XIX. E não foi isso que aconteceu? Não foi o que aconteceu. Eu percebi que existe muito mais... Uma grande convergência. Uma grande convergência e muito mais continuidade do que ruptura. Né? Quer dizer, a ruptura vai ser dada depois por outros motivos que não o naturalismo em si, né? Não a ciência, mas esses outros viajantes, sim, eles dão uma cara, né? O que aconteceu na historiografia do Brasil foi que esses naturalistas estrangeiros já vêm num período em que a imprensa está mais desenvolvida, né? E eles acabam tendo uma circulação muito maior, né? Então, se você pegar os clássicos da historiografia brasileira, por exemplo, do século XX, do começo, eles vão citar o povo do século XIX. Perfeito. E não vão citar os luso-brasileiros do século XVIII, que são pouquíssimos conhecidos na historiografia. Né? Interessante. Uma coisa que me chamou a atenção também, eu queria que você compartilhasse isso conosco, ainda do interesse português, né? Interesse econômico, salitre, ervas, plantas medicinais, de certa forma, matéria-prima, né? Interesse econômico, etc. e tal. E pouco interesse pelo habitante. Pouco interesse. E quando falava do habitante, com todo respeito, falavam mal do vaqueiro, do sertanejo, que ele não era muito dado ao trabalho, essa ociosidade. É isso mesmo? Até hoje existe preconceito, rótulos. Você sabe que no nosso país, ainda hoje, os sulistas, o pessoal do Sudeste, olha para o pessoal do Norte, do Nordeste, né? Com esse estereótipo que vem dessas construções também do passado. Eu acho que se eu pudesse apontar um grande objetivo do livro que acabou se tornando no caminho, que não era o objetivo inicial, era tentar mostrar esses rótulos construídos, né? E a construção vem de antes, quer dizer, achar que o habitante do Brasil é ocioso, né? Não dado ao trabalho, é topóide narrativo repetido desde o século XVI, né? Porque, veja, o europeu chega aqui já com uma cabeça um pouco diferente, já tem uma coisa... pensando muito mais no trabalho, e aqui ele encontra o que primeiro foi denominado como um paraíso. Quer dizer,
Os habitantes estão aqui vivendo como Adão vivia, uma coisa meio verdade. edênica, não é? Verdade. E tem o que é só colher, é só caçar. Então veja, do ponto de vista indígena, que infelizmente a gente não consegue fazer a história porque nos faltam fontes, mas a etnologia faz, a antropologia faz, trabalhava o que precisava, não é? Quando o europeu chega e vê que a concepção de trabalho é diferente, a primeira reação que você tem é estranhar o outro. Tá certo. Né? Você sempre vai estranhar o outro. Então, começou a surgir essa coisa de que o habitante do Brasil é ocioso. E isso foi se repetindo, quer dizer, ele só mudou de grupo. Primeiro era o indígena, quando começaram as miscigenações raciais passou a ser o mameluco, o mulato, enfim. O outro. Né? Em geral, o outro, eu estranho o outro, e aí aqui uma dos estranhamentos foi ociosidade ao trabalho. Né? Veja, e como você disse, a gente continua, às vezes, ruminando esse estereótipo, né? Mesmo sabendo que as pessoas trabalham pra caramba e têm uma vida, às vezes, muito mais sofrida do que... Não é? Você coloca ali um aspecto interessante, né? Sobre o gado. Ah, se não fosse o gado, né? O gado foi um elemento motivador para interiorizar o Brasil, né? E você cita até famílias proprietárias de grande quantidade de gado, família Dávila, ricos proprietários de gado, né? Olha, você deu luzes ao gado. Se não fosse o gado, nada disso teria acontecido, né? O gado, veja, não sou tão original nisso, né? Eu estou seguindo uma linha tradição do século XX, Cabeçando de Abreu já falava sobre isso. E, essa ideia da marcha é uma metáfora muito boa, né? Porque o gado ele vai andando devagar, mas com muita força. Exato. Não é? Então a metáfora dos portugueses é essa, quer dizer, vão entrando no território aos poucos, mas com muita força. E o gado vai levando, né? Veja, os Garcia Dávila são uma família, um potentado local muito forte no Nordeste, né? Existe até um livro do Muniz Bandeira que chama, apesar de alguma polêmica historiográfica, mas tem o sugestivo título de O Feudo. Né? Ele analisa a propriedade dos Garcia Dávila no Brasil e chama aquilo de feudo. Pelo tamanho, pelas proporções, foi uma família que ao longo de gerações foi acumulando sesmarias e chegou ao cúmulo de ter quase metade de toda a região do que hoje é o Nordeste. Né? Lembrando que nesse momento não existia ainda uma fronteira definida no interior. Então você ganha uma terra no litoral de tantas léguas e até onde você conseguir. Exato. Então é como se as capitanias do Nordeste fossem até a Amazônia. Quer dizer, não é? Então essa família, por exemplo, teve muita sesmaria e aí acabou introduzindo o gado. Né? E o gado acabou sendo importante porque além da marcha para o interior, ele caracterizou esse habitante. Tá certo. Né? Porque é o cara que está ali, está lidando com o gado, que é o que a gente tem na cabeça hoje, né? A coisa do vaqueiro nordestino. Né? Então não era só lá, mas começou lá, né? E esse habitante ele passa despercebido na maioria das fontes. Né? Por quê? Vários motivos. Né? Primeiro, o objetivo do que você está olhando. Né? Então, é fantástico fazer história porque você acaba se vendo em muita coisa. Né? Então, o nosso mundo a gente seleciona de alguma forma, os nossos filtros de seleção. Os nossos óculos. Exato, os nossos óculos. A metáfora é perfeita. Né? E nesse momento é a mesma coisa. Então, esses viajantes que eu estou analisando, eles vêm para cá com instruções específicas, alguns. Tá certo. Não é? E eles vão olhar para aquilo. Então, a minha primeira análise dessas fontes começou pela ausência. Tá certo. Quer dizer, a construção da problemática, para quem está estudando história, é a coisa mais difícil. Né? O que eu faço com isso? Tá certo. E aí surgiu eu vou analisar justamente o que não tem. Né? Começar pela negação, pelo não. Que foi o habitante. Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que esses viajantes estão andando com um monte de guias. Indígenas. Ninguém vai entrar, nem o europeu vai ter coragem de entrar na América sem guia indígena. Eles não conhecem nada aqui. Né? Então, vai ter guia indígena, vai ter carregador, vai ter donos de fazenda, vai ter barqueiro, vai ter tudo isso. Quer dizer, essas pessoas não aparecem, elas simplesmente não aparecem. Mas a gente sabe que elas estão lá. Tá certo. Né? Então, essa ausência do habitante acaba dizendo muita coisa também. Tiago, estamos chegando já nas considerações finais, mas eu preciso fazer ainda alguns questionamentos que ajudam o entendimento do teu livro. Você dá um close ali à literatura. Cita Euclides da Cunha e outros tantos nomes ali expressivos, sobretudo a obra Os Sertões, né? E às vezes tem um enfrentamento de historiografia, literatura, e você navega bem. Queria que você comentasse essa relação historiografia e literatura no seu livro.
Que bom que você acha que eu navego bem, né? Isso já é uma coisa boa, né? Eu sempre gostei muito de literatura, né? Sempre Provavelmente leu todas essas obras. Guimarães Rosa é o meu Rosa. autor preferido e tal, e O Grande Sertão Veredas é o meu livro preferido, né? Então eu não tinha como... São estilos diferentes. São estilos diferentes. Do mesmo objeto. Completamente diferentes. Inclusive existe estudos literários que mostram Euclides da Cunha e Guimarães Rosa como dois expoentes dessa construção do sertão na literatura, né? Em momentos diferentes, com cabeças diferentes. Foi para o teatro, depois foi para o cinema, sim. Foi para a TV. Se difundiu muito, né? O imaginário. O imaginário do Euclides da Cunha é uma coisa que está presente em qualquer lugar, ainda hoje. Mais, né? O Guimarães Rosa ainda é um pouco menos lido, mas mesmo assim ele introduz isso. Então, era impossível escrever uma dissertação na época que virou livro sem usar literatura, né? Porque eu gosto muito dela. Então, e aí a historiografia, como é que ela lida com isso, né? Já passou o tempo em que os historiadores ficavam brigando para provar que não são literatura, né? O que não era literatura, quer dizer, pelo menos em geral. A gente sofreu muitas críticas aí na metade do século, né? Depois da virada linguística principalmente, e a história é uma ficção, não é ficção. Mas em geral a gente conseguiu superar um pouquinho isso, né? Se não tudo um bom tanto. Então já há uma liberdade maior para eu poder usar a literatura sem muitos problemas, né? Não poderia fazer isso, por exemplo, no começo do século, né? Mas me parece que a literatura ajuda nesse sentido, porque como eu estou tentando reconstruir uma trajetória, né? Mostrar uma trajetória da construção desse sertão, a literatura está presente, né? A literatura mexeu muito no imaginário e foi muito difundida, né? As pessoas não leem os relatos de viagem, manuscritos, mas elas leem o Euclides da Cunha, leem o Guimarães Rosa. Olha, estamos batendo um papo aqui agradabilíssimo com o Tiago Bonato, autor do livro Viagens do Olhar, né? Eu vou concluir, Tiago, fazendo aquela pergunta de praxe, né? Você está pesquisando ainda, está fazendo seu doutorado, conversava ali nos bastidores que você resolveu recuar um pouco, estudo do século XVI. Só um último comentário teu, para a gente encerrar essa, no meu entendimento, excelente entrevista, sobre o que você pesquisa agora. A pesquisa vai levando a gente por caminhos que a gente não imagina, né? Talvez essa seja a coisa mais instigante de fazer história, né? Eu sou suspeito para falar porque eu realmente gosto do que eu faço, mas depois que eu terminei essa pesquisa, eu fiquei pensando que eu tinha que fazer uma trajetória ainda maior da construção, não é? Porque eu percebi que muita coisa do que está se escrevendo no século XVIII já se escreveu antes, né? Então, a ociosidade, por exemplo, que a gente acabou de comentar, é uma coisa que vem de antes, né? E junto com ela vários elementos. Então, eu resolvi aumentar ou retroceder na baliza temporal e voltar lá para o século XVI, que é onde pela primeira vez se representa a América portuguesa, de alguma forma. Não é? E aí, por outros motivos, achei por bem fazer uma pesquisa que mostrasse não só a América portuguesa, mas a América espanhola, por entender que tem muito processo parecido aí. Então, acabei que mudei meu foco geográfico aqui para o sul, a região do sul ampliada, que é uma região de fronteira e tal. Mas os paralelos são grandes, né? Quer dizer, ver como que essa região é representada. Assim como que os relatos de viagem no século XVIII construíram muitas imagens da América, né? A cartografia do século XVI faz a mesma coisa. Então, a ideia é ainda ver a representação do mundo americano a partir dos europeus, só que agora no século XVI. Então, Tiago, queremos agradecer sua participação, uma satisfação. Foi muito bom conversar com você. Eu agradeço, né, o convite. Como eu disse, a gente acaba falando pouco sobre a pesquisa, é sempre bom ter um espaço que dê para falar, né, que dê para conversar, e espero que tenha sido mais ou menos isso. Foi o primeiro de vários. E eu queria fazer um agradecimento especial, porque esse espaço, que vai continuar, tem como referência, tem como inspiração o programa da editora da Universidade Federal do Paraná. Então, até mais, até a próxima e muito obrigado. A região foi vista ao longo das viagens de maneira muitas vezes dualista. Seco e úmido, selvagem e civilizado, deserto e habitado, árido ou abundante. Paraíso ou inferno, o sertão mostrou diversas faces para os viajantes. Os produtos procurados diferenciavam os vários tipos de sertões percorridos. Além dessa diferenciação, a região passou a ser enquadrada em categorias diferentes. A principal mudança na concepção do sertão no fim do período colonial foi nesse nível. O sertão geográfico, apartado do mar e oposto ao litoral, como era concebido até então, deu lugar a outros sertões. Deixa de ser meramente categoria geográfica e passa a ser categoria cultural, social. Além de região longe do mar,
o sertão passa a ser região deserta, infértil e incivilizada.